paz a todos os irmãos. Hoje nós vamos iniciar o nosso dia 12 da leitura cronológica da Bíblia e nós vamos ler Jó do 32 ao 34. Então vamos orar para dar início à nossa leitura. Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, buscando mais uma vez a Tua palavra, Pai amado. Senhor, te pedimos, Pai eterno, que esse momento seja conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai, conforme o Senhor tem sonhado para as nossas vidas, Senhor. Pai, mais uma vez, Senhor amado, te pedimos, Senhor, nos dê o discernimento, Pai eterno, e a revelação da Tua santa e fiel palavra, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza a esse momento, Pai, e que a Tua vontade seja feita, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos para mais uma leitura. Eliú repreende Jó e seus 3 amigos. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraqueu, o Buzita, da família de Arão, contra Jó. Se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraqueu, o Buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e na inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo: dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não digais: achamos a sabedoria. Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras e o meu espírito me impulsiona a falar. Eis que o meu coração é como vinho novo, preste a arrebentar os odres novos, sem respiradouro. Falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem,
porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Eliú pretende ensinar a Jó. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca e estou com as palavras na ponta da língua. As minhas razões saíram da integridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. Espírito de Deus me fez. A inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Põe em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que sou de Deus como tu. Do barro também eu fui tirado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falastes aos meus ouvidos. Eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão. Puro sou e não tenho culpa. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo. Não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não responde acerca de todos os teus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Eu sonho em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhes passa a sua instrução. Então o revela ao ouvido dos homens e lhe passa a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores, com incessantes contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, e lhe dirá: livra-o, para que não desça à cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade, e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei, perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém, Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem,
para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Eliú acusa Jó de falar injustamente contra Deus. Respondeu mais Eliú e disse: Ouve vós, sábios, as minhas razões. Vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. No meu direito me é forçoso mentir, dolorosa é a minha flechada sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade, e o Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Se ele pudesse o seu coração contra o homem, se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura, o que odiasse o direito se firmaria? E tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei perverso ou aos príncipes ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles, num momento, morrem, e à meia-noite os povos são perturbados, e passam, e os seus poderosos serão tomados, não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra, nem morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que o justo, para o fazer ir ao juízo diante dele. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtorna,
e ficam moídos. Ele os bate como ímpios, que são, à vista dos espectadores, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, para que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com o povo, seja para com um homem só. Seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem a Deus disse, suportarei castigo, não perecerei. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa para que tu as desprezes? Faze tu, pois, e não eu, a escolha. Fala logo o que sabes. Os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sábio que me ouvir. Jó falou sem conhecimento as suas palavras, falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque o seu pecado acrescenta a transgressão entre nós, bate palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Bom, essa foi a nossa leitura do dia 12, né? Espero que todos tenham gostado, que todos tenham se agradado da leitura. E eu queria deixar um versículo aqui para a gente pensar um pouquinho, que é em Jó 33:14, que fala bem assim: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isto. Muitas vezes a gente está buscando algo de Deus, uma resposta, às vezes um direcionamento do Senhor, e por falta de atenção a gente não ouve o que Ele fala, né? Então vamos abrir nossos ouvidos espirituais e ir de coração aquebrantado na presença do Senhor, para que nós possamos ouvir o que Ele fala ao nosso espírito, não é mesmo? Para que Ele possa nos mostrar e nos direcionar. Isso para todos os momentos da nossa vida. E tem uma outra parte também que me chamou bastante atenção, que é Jó 34:19. Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Então, o Senhor, Ele fez todos nós somos obras das mãos dele. Então Ele não faz acepção, porque que nós vamos fazer, não é mesmo? Porque nós vamos olhar e falar, nossa, fulano, Bertano, Cicrano, né? Vamos parar um pouquinho, olhar, vamos nos analisar, não é mesmo? E começar a não fazer esse tipo de acepção, olhar um pouquinho para o nosso irmão, para o que ele precisa, como a gente pode ajudar, aquele que se afastou do Senhor, como a gente pode ir lá dar a mão para ele, trazer ele de volta para o Senhor, não é mesmo? Vamos buscar, muitas vezes até dentro do nosso lar, um filho nosso, às vezes a gente tem o costume de comparar um filho com o outro, gente, não é assim. O Senhor criou todos nós viemos dele. Então nós precisamos entender que cada um é cada um e procurar cuidar, né, das pessoas e não fazer diferença entre um é melhor, o outro é pior, porque aquele ali é assim. Isso precisa, acabar no nosso meio. E isso é válido não só para nossa casa,
como para as nossas igrejas, porque muitas vezes eu vejo um irmão falando mal do outro, porque um irmão é de uma denominação, outro irmão é da outra, e não é assim. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, filhos amados. Ele nos adotou como filhos pela morte de Jesus na cruz. Então, nós precisamos nos unir e não nos dividir. Quanto mais nós nos dividimos, mais o inimigo trabalha, dentro até mesmo dos nossos lares. Então, vamos que essa palavra fique no coração de cada um, que nós possamos nos lembrar que Deus foi quem nos fez. Ele não faz escolha de que um é melhor que o outro, pelo contrário, Ele ama todos nós e Ele quer cuidar de todos nós. E Deus, Ele não é só amor, a gente tem que lembrar que Ele também é repreensão, Ele também é cuidado, e sempre que fizermos algo que não vai agradar Ele, Ele vai nos repreender, Ele vai nos confrontar através da palavra dEle. Bom, que essa palavra tenha tocado o coração de cada um de nós. Vamos orar para nos despedir? Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor Jesus, agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu carinho e pelo teu amor, Pai. Agradecemos também, Pai amado, por essa palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. Pai, obrigada por essa leitura, Pai amado, e por mais uma vez nos confrontar, Senhor, para que nós possamos olhar mais para o nosso próximo, olhar e cuidar melhor daquele que o Senhor tem colocado no nosso caminho para que nós possamos cuidar, Pai. Senhor, obrigado por todo o teu amor, Senhor. Pai, entra na casa de cada um, trabalha na vida de cada pessoa que tem ouvido a tua palavra, Pai eterno, através dessa leitura, Pai. Cuida, abençoa, cura aquele que está doente, que está enfermo, Pai. Cuida, Pai eterno, daquele que está passando por necessidade, Pai, supre as suas necessidades, Senhor. Esteja com cada um de nós, mostra o caminho para aquele que tem buscado o Senhor, Pai. Senhor, nos dá clareza, nos dá uma luz sobre o teu caminho, Senhor amado. Cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã.